Se você quer ser aprovado no OAB em 2027, presta atenção nesse vídeo até o final, que eu vou te dar o passo a passo exato que eu usaria hoje para passar já no primeiro exame de 2027, o exame 48, que vai ter a primeira fase no dia 10 de janeiro. E olha, eu não vou te enrolar, não é motivação, não é acredite em você, é um caminho com passos certinhos para você seguir. O mesmo caminho que me fez passar na prova do OAB de primeira, tirando mais de 60 pontos na primeira fase. Infelizmente, quando se fala da prova do OAB, é muito comum ver pessoas que estudaram muito, se dedicaram de verdade e mesmo assim não chegaram nos 40 pontos. E quase sempre não foi por falta de esforço, foi por estudar do jeito errado, a coisa errada. Então, deixa eu te falar uma coisa que muda tudo. Estudar bem para o OAB não é assistir o máximo de aula que você conseguir até o dia da prova. Estudar bem para a prova do OAB é saber o que focar e estudar isso da forma mais eficiente possível. Guarda essa frase porque é ela que sustenta cada passo que eu vou te mostrar a partir de agora. Passo 1. Entender o jogo antes de estudar qualquer coisa. A prova do OAB tem 80 questões, 5 horas de duração e cobra 20 matérias. Você precisa pelo menos acertar 40 pontos para passar. Repara, 40 de 80, metade. A OAB não quer o melhor advogado do Brasil, ela quer alguém que domine o essencial. Então, você não precisa saber tudo, você precisa saber o que cai na prova. É como tirar a carteira de motorista. Ninguém aprende a desmontar e montar o motor do carro para passar na prova do Detran. Você aprende a dirigir o básico e as regras que caem no exame. Com a OAB é igual, você precisa estudar o que a prova cobra, não o curso de direito inteiro. Passo 2. Saber o que estudar. Esse é o passo que separa quem passa de quem reprova várias vezes. A OAB não cobra os seus 5 anos de faculdade dentro de 80 questões. Nem que ela quisesse, ela conseguiria. Mas ela repete padrões de conteúdo, exame após exame. E como você descobre esses padrões? Analisando as provas passadas. Eu, na minha época, peguei as últimas 10 provas da OAB e mapeei o que mais caía. Matéria por matéria, prova por prova, questão por questão. Desse mapa nasceu o que eu chamo de análise das cores. Cada assunto marcado por cor, do que mais cai para o que quase nunca aparece. Você começa pelo verde e vai descendo, aumentando sua base de conhecimento conforme o tempo que você tem disponível para o estudo. E essa minha análise não é achismo, é cálculo estatístico. Na conferência mais recente que eu fiz, no exame 46, a resposta de 65 das 80 questões da prova estavam dentro da minha análise. Sim, 65 de 80, ou seja, mais de 80% da prova. Com conhecimento de 80% do que cai na prova, você tem que concordar que fica muito mais fácil de passar, né? Passo 3. Saber como estudar, direto pela da lei. E aqui está o pulo do gato, por assim dizer. E a maior parte das pessoas ignora isso. Em torno de 70% das alternativas corretas da primeira fase do OAB são cópias praticamente literais de um artigo de lei. Quase o texto da lei ali, Ctrl+C, Ctrl+V na sua frente na alternativa. Ou seja, quando você estuda direto pela da lei, você treina o olho para reconhecer o texto legal na hora da prova. Você lê a alternativa e pensa, isso aí é o artigo tal, então tá certo. E o melhor, a lei é de graça. Tá lá no site do Planalto inteirinha, gratuita. Mas eu sei que tem muita gente que fica de manhã falando que não consegue estudar pela da lei porque às vezes não entende só lendo e fica se apoiando na muleta das aulinhas de cursinho. Mas vai por mim. Você pode e deve focar o seu estudo diretamente na letra da lei. Pelo menos se você realmente quiser passar nessa prova. E convenhamos, hoje em dia, se você travar em algum artigo e não conseguir entender ele apenas na leitura, você pode jogar numa inteligência artificial o texto dele e pedir para explicar com um exemplo. Então essa desculpa de "e quem vai me explicar se eu não entender?" já cai por terra. Ou seja, esquece essa ideia de passar meses assistindo aulinha de 2 horas do professor fulanão. A letra da lei é a sua melhor aliada contra essa prova. E você precisa abraçar ela e utilizá-la no seu estudo se realmente quiser aprovação na prova do OAB. Passo 4. Praticar com questões e simular o dia da prova. Estudar a lei te dá o conteúdo, mas é resolvendo questões da própria OAB que você fixa o que estudou e aprende a reconhecer as pegadinhas. Entende como a banca formula as questões e descobre onde você ainda está fraco e o que precisa ser revisado. Então, após a leitura de cada assunto direto na letra da lei, você precisa praticar com questões para fixar bem o conteúdo de forma que você lembre dele na hora da prova. No caso dos alunos da minha mentoria, eles já têm acesso ao meu banco de questões comentadas, que já separa certinho as questões por assunto, mas você também pode usar bancos de questões online por aí. Dá um pouco mais de trabalho, pois você vai ter que filtrar as questões ali na hora,
demora, mas é essencial essa prática, então não deixe de fazer. E tem mais uma coisa que você precisa fazer que quase ninguém treina: simular a execução da prova como se fosse no dia. São 5 horas, sem relógio, marcando no gabarito físico aquelas bolinhas e um despertador de hora em hora para imitar o fiscal dando susto em você durante a prova. Vai por mim, você não quer que o dia da prova seja a primeira vez que você sente como é isso. Então, na reta final, você precisa sentar e fazer uma prova inteira no tempo real dela para treinar como se fosse o dia da prova, ok? E quando eu falo em gabarito físico, é literalmente uma folha com 80 campos, com 4 bolinhas sinalizadas como A, B, C e D, para você marcar suas respostas e treinar essa parte da marcação, do pulso ali marcando aquelas bolinhas. Faz bastante diferença treinar dessa forma. Tanto que na minha mentoria os meus alunos têm acesso a um gabarito como esses para fazer os simulados marcando, como se fosse no dia da prova mesmo. Então, antes de fazer o seu simulado, procura algo assim na internet para baixar, imprimir e usar no seu simulado, ok? Passo 5. Preparar o seu emocional. Saber o que estudar da maneira certa, é necessário para você conseguir essa aprovação. Mas, se você não estiver com a cabeça para fazer a prova no dia, todo o seu esforço pode ir por água abaixo. E é sério, o número de pessoas que reprovam nessa prova por causa da ansiedade e nervosismo é assombroso. Às vezes a pessoa não enxerga o quanto o emocional está atrapalhando, mas a falta de foco, o barulho externo que atrapalha, o branco que dá na prova, aquela questão que você errou de bobeira, a vontade de ir no banheiro toda hora, o embrulho no estômago, o sono que bate no meio da prova, tudo isso são sintomas de que o emocional está te atrapalhando. Por isso, o preparo emocional para essa prova é essencial para você poder se prevenir disso e poder usar todo o seu potencial e o conhecimento de tudo que você estudou lá na hora da prova, sem algo a mais te atrapalhando. E foi por isso que eu fiz questão de colocar um módulo só da parte de preparo emocional na minha mentoria, para poder garantir que os meus alunos saibam o que fazer para preparar o emocional para essa prova da forma certa também. Passo 6. Colocar tudo isso em prática. De nada adianta eu te passar os passos se você não colocar em prática, porque a aprovação só acontece quando a gente age. Se você quiser começar o seu preparo de graça, tem vários vídeos aqui no canal que te mostram os detalhes de cada um desses passos que eu falei. Agora, se você não quiser fazer isso sozinho e quiser a minha ajuda durante toda essa jornada de estudo, você pode vir fazer parte da minha mentoria. Nela eu já entrego a minha análise das cores pronta e atualizada, que vai te mostrar exatamente o que estudar e quando estudar. Um banco de questões comentadas para você treinar todos os assuntos importantes que você vai estudar através da análise das cores, o passo a passo detalhado da estratégia mais eficiente de estudo para as 2 fases da prova e, o que ninguém mais faz, a minha mentoria individual comigo mesma por WhatsApp até você passar. Porque quem passa na OAB não é quem paga o curso caro com 1000 horas de aula, é quem estuda o que realmente cai da forma certa no pouco tempo que tem. Bem, independente de ser comigo na minha mentoria ou de graça com as dicas que eu dou aqui no canal, segue esse caminho que eu te mostrei, que 2027 tem tudo para ser o ano da sua aprovação. Até a próxima!